Repórter Senado de hoje analisa os avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe ao país nos últimos 20 anos. O que mudou com a lei que passou a valer em 13 de julho de 1990 e o que ainda não foi colocado em prática. O programa foi conhecer iniciativas de ONGs que buscam o caminho da arte, da cultura, da formação profissional para orientar jovens cidadãos. Discute a polêmica da punição a adolescentes infratores, as dificuldades de se aplicar as penas alternativas, de combater o trabalho infantil e o abuso sexual. O repórter Antônio Machado começa mostrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente produziu uma mudança cultural no Brasil. Antes, menor era somente um caso de polícia, depois ele passou a ser um caso de política. As assinaturas do grupo de redação. 20 anos atrás, esse documento foi a base para o Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado pelo Congresso e que entrou em vigor em 13 de julho de 1990. O antropólogo Benedito Rodrigues era coordenador do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e participou da redação da proposta, junto com outros especialistas em infância e juventude. Antes do Estatuto existia o Código de Menores e a mentalidade de dividir os jovens em dois grupos. Para você ver essa separação, a gente presenciou manchetes de jornais com o seguinte título: menor mata criança. Então, eram duas infâncias divididas, né, dependendo da classe social. E nós tínhamos um sistema de bem-estar do menor para as crianças pobres, menorizadas, e o Departamento da Criança no Ministério da Saúde. Então, primeiro existia uma divisão dessas infâncias clara pela classe social. Sede do projeto Meninos e Meninas de Rua em São Bernardo, Grande São Paulo. Marcos Antônio Silva é o coordenador. Ele também foi menino de rua e participou das manifestações em Brasília pela aprovação do Estatuto. Para Marcos, antes menor era somente um caso de polícia. Quando você pergunta hoje, e essas crianças vítimas de exploração sexual? Ela está na parte da polícia, mas o pessoal já consegue enxergar que por trás tem a questão social. Os meninos de rua hoje, as crianças são abandonadas. As pessoas, não são abandonadas, eles têm pai e mãe, mas é um problema social. Então me parece que nós estamos fazendo uma mudança cultural das crianças não serem tratadas como caso de polícia, mas como caso de falta de políticas ou de ampliação de políticas sociais. A página do Código de Menores foi virada. O Estatuto trouxe a ideia da prioridade absoluta. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A sigla pode não ser lá muito sonora, mas é assim mesmo que o Estatuto da Criança e do Adolescente ficou conhecido e é chamado ECA. E o que será que pensam os jovens sobre o livrinho de 267 artigos que, pelo menos no papel, garantem todos os direitos de cidadão? Aqui nesta roda estão alunos de uma escola pública de ensino médio de Brasília. Eles têm idade média de 15 anos. E vão discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, seus avanços e as dificuldades de implantação, num debate mediado pelo INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma organização não governamental. Bem, gente, então, vocês sabem que esse ano o Estatuto faz 20 anos. Vocês todos nasceram no ambiente do Estatuto, já em vigor. E eu gostaria de saber de vocês qual é a opinião, o que vocês perceberam que o Estatuto trouxe para a sociedade, em primeiro lugar. Depois do ECA começou a ser diferente, começou a perceber direitos e deveres. No Código de Menores eram vistos mais deveres. Ele tinha que cumprir aquelas coisas, mas e o que estava recebendo com isso? Agora a gente não está falando mais de um menor que será internado, a gente está falando de um sujeito que tem direitos devem ser assegurados a esses indivíduos que estão em desenvolvimento peculiar
Então, acho que essa mudança de paradigma e, naturalmente, de ideologia é o nosso maior ganho. Mas nem todos os direitos do Estatuto são vigorados. Sempre, alguns são e os outros não. Muitas vezes a gente vê casos aí que as penalidades para meninos infratores que não são colocadas da forma certa, que são com medidas socioeducativas e tudo mais. Algumas já partem direto para a internação. Isso. Ou muitas vezes essas internações são para locais talvez até piores. Sei lá, manda para alguma FEBEM. Isso, para mim, pode piorar a cabeça do menor que está sendo reeducado. De quem é a responsabilidade de garantir a proteção integral? Todo mundo tem que contribuir para que os direitos sejam garantidos. Eu vejo que todos esses direitos são interdependentes. Você não pode ter ter assegurado o direito da educação não tendo assegurado o direito da segurança. Tem que ser aplicado de uma forma para todos. Todos têm que saber o que é o ECA. E além do mais, porque um depende do outro. Se você quer fazer um esporte, você tem que ter uma alimentação. Um sempre dependendo do outro e deveria ter, em conjunto, ter dado ao adolescente todo, porque ele merece, mas você recebe um e os outros estão sendo violados. A gente, como protagonista dessa situação, a gente constrói, né, uma nova possibilidade, um novo pensamento e, ao construí-lo, trazemos, né, esse conhecimento que é muito importante, participar, atuar para conhecer. Quando a gente garante os direitos para um segmento da sociedade, a sociedade inteira se transforma, né? Ela muda as relações sociais como um todo. Lugar de criança é no orçamento. É a expressão da prioridade absoluta nas políticas públicas. Mas falta muito para que esse mandamento do Estatuto se torne uma realidade. Na página do Senado na internet é possível acompanhar os gastos do governo federal com crianças e adolescentes. Primeiro www.senado.gov.br, depois orçamento, em seguida orçamento temático e aí aparece o orçamento criança. O serviço é uma parceria do Senado com o INESC, Instituto Socioeconômico, que reuniu numa página os investimentos que aparecem dispersos em vários programas. Colocar os gastos com infância e adolescência em um anexo do orçamento deveria ser uma obrigação não só do governo federal, mas também dos estaduais e municipais. A ideia é que os orçamentos locais, estaduais, eles tenham, apresentem possibilidades de fácil identificação da população para que se possa saber o quanto está sendo gasto para a defesa dos direitos da criança. De acordo com o INESC, os investimentos federais na infância e juventude têm crescido. Por exemplo, em 2008 foram aplicados 48 bilhões de reais. Em 2009, o número subiu para 53 bilhões. O Bolsa Família e o Fundeb, Fundo de Valorização da Educação Básica, abocanham a maior parte dos recursos. Mas, na verdade, o mandamento da prioridade absoluta ainda não é uma realidade. Temos alguns indicadores que nos permitem dizer que avançamos. A assistência social, no entanto, é a que é melhor contemplada desse conjunto, dessa área, que é uma política complementar, não é uma política básica, né? No campo da cultura, do lazer, né, nós temos muito poucos recursos que provavelmente poderiam dar respostas institucionais mais positivas do ponto de vista das expectativas e dos sonhos dessas crianças e desses adolescentes. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O direito de ser respeitado por seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organizar e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
20 anos depois, houve avanços na taxa de matrículas na educação básica. Mas para o senador Cristóvão Buarque não se pode falar em universalização. É que matrícula não significa frequência. Frequência não significa assistir à aula. Assistência não significa permanência. Permanência não significa aprendizado. A universalização é quando todas as crianças estiverem terminando o ensino médio com qualidade. Aí sim a gente pode dizer que o Brasil universalizou a educação. Por enquanto, está quase universalizando matrícula. A má qualidade da educação é apontada também pela peruana Susana Villarán, do Comitê de Direitos da Criança das Nações Unidas. Temos déficits en la educación inicial de 0 a 6 muy grandes y es el momento en que el cerebro del niño se forma y que requiere estimulación temprana. Tenemos una buena educación primaria y tenemos una mala educación en la adolescencia. Eso es casi un patrón que está en toda América. Y la calidad, baja calidad. É preciso melhorar a qualidade do ensino, mas antes de tudo, é necessário tirar as crianças dos canaviais, das plantações de laranja e fumo, do comércio e das fábricas. Trabalho é para adultos, criança precisa estudar. Com educação, nossas crianças aprendem a escrever um novo presente sem trabalho infantil. 12 de junho, Dia de Combate ao Trabalho Infantil. O programa de erradicação do trabalho infantil foi integrado ao Bolsa Família, que passou a ser a principal estratégia de combate ao problema. No período entre 98 e 2008, o programa retirou do trabalho 2,1 milhões de crianças e adolescentes na faixa entre 5 e 15 anos, uma redução de 53%. O programa encontra obstáculo no que os especialistas chamam núcleo duro do trabalho infantil. Esse é difícil de combater, pois envolve crianças em ilícitos, como tráfico de drogas e prostituição. Mas existem atividades legais em que o trabalho infantil não é denunciado. As piores formas do trabalho infantil, ou elas acontecem na informalidade ou no ilícito. Na informalidade, o trabalho infantil doméstico. Na agricultura familiar, todos se dividem o trabalho. A relação de trabalho não é formalizada e dificulta, então, a ação do Estado por meio da fiscalização. E o trabalho informal urbano, né? Todo aquele trabalho de venda, de comércio, de sinaleiras, de uso de criança para mendicância, que está disseminado em todas as nossas cidades, onde o Estado tem dificuldade de acesso, porque o Estado não é onipresente em todas as esquinas de suas cidades. As discussões hoje têm sido no sentido de avançar nessa temática de forma intersetorial, né, envolvendo vários atores, vários mecanismos para que a gente possa avançar na fiscalização, avançar na intervenção de atendimento também das famílias e desse público. A seguir, as dificuldades dos conselhos tutelares, os desafios de se combater o abuso sexual. E por que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto são pouco aplicadas? Em instantes.